Eu sofri um acidente. Quando eu estava com 10 anos, a minha mãe estava trabalhando na casa de uma família em Batatais, como doméstica, e meu pai vendia cachorro-quente, mas eu acho que no dia ele tinha ido ao banco, alguma coisa assim, e eu estava sozinha em casa. Era dia 8 de fevereiro. Eu lembro da data porque era o primeiro dia de aula. E eu sempre ficava assim, na expectativa, né, pelo retorno das aulas. Eu estava em casa sozinha com meu irmão. E aí ele passou por mim, que ele estava entrando em casa. A gente estava num corredor, assim, um quintalzinho, que tinha um portãozinho que dava para a rua. E eu estava ali despedindo de duas amiguinhas. E dentro do quintal tinha uma piscininha de plástico que estava cheia de água. E aí o meu irmão passou e jogou a água da piscina e saiu correndo, sabe? Coisa de moleque. E eu, saí correndo atrás dele, né? E aí esse quintal entrava numa área de serviço, uma cozinha pequenininha que a gente tinha feito. E tinha uma porta de vidro. Aí quando ele passou, ele fechou a porta e eu vinha correndo atrás, eu tentei segurar. E aí nós ficamos nesse, né, ele empurrando de um lado e eu tentando segurar a porta de outro. E aí o vidro se partiu e cortou todos esses meus dedos aqui, os braços. Foi um estrago no meu corpo, que eu lembro de olhar para minha mão, gente, parecia filme de terror, assim, eu vi os ossos e o sangue, ele, assim, esguichava o sangue. E aí eu voltei gritando para essa minha amiguinha, me leva para tua avó, porque a avó dela era enfermeira. Ela veio correndo, assim, segurando a minha mão, e nós fomos até a casa da avó dela, a dona Terezinha, que ainda vive hoje no mesmo lugar lá em Batatais. E aí a dona Terezinha veio ao nosso encontro, achou que, né, fosse um cortinho. Ela falou, tudo que corta acaba saindo muito sangue, né? E ela pegou, abriu a torneira do tanque e colocou a minha mão debaixo. Gente, os dedos viraram assim, ficaram presos apenas por essas peles aqui, ó. Aí ela viu que o negócio era feio, ela enrolou uma toalha de banho na minha mão, assim, saiu gritando por socorro na rua. E era assim, era a minha casa, tinha uma fábrica de roupas e depois a casa da vovó. E aí ela saiu correndo, gritando, pedindo socorro. Os funcionários ali dessa fábrica saíram e um deles que nos levou até o pronto-socorro. Eu lembro apenas de ouvir ela falar algo de hemorragia e eu cantarolar o hino que aprendi na congregação. Eu acho que ele é o primeiro que as crianças memorizam. Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Sou um feliz menino nos braços do Senhor. A tua voz conheço, também o seu querer. A ele obedeço, disposto e com prazer. Sozinho no deserto jamais eu posso andar. Jesus está bem perto a fim de me guardar. É grande o cuidado que Ele tem por mim. Ó meu pastor amado, me guia até o fim. Eu sempre que tinha medo eu cantava esse hino. Eu já tinha até ensinado ele para as amigas cantar também. Eu lembro que quando a gente assistia filme de terror, depois a gente tinha medo de ficar sozinha e eu cantava para ela. E nesse dia eu cantei. Eu só lembro da vovó muito aflita. E no pronto-socorro não tinha atendimento para emergência e nem ambulância para me levarem até Ribeirão Preto, que é onde eram recebidos as urgências e emergências da região. Aí eu passei o telefone do trabalho da minha mãe e eu disse onde que poderia encontrar o meu pai. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foram os vizinhos ali da fábrica que me levaram, que acabaram localizando o meu pai. E aí, por fim, chegou todo mundo lá no pronto-socorro. Minha mãe, meu pai, a minha mãe veio com a patroa. E aí, nesse corre-corre, eu só escutava coisas assim, ó. Ela não vai aguentar, ela tá perdendo muito sangue. Gente, hoje eu peso 51 quilos. Tenho 1,64. Naquela época eu não pesava nem 30 quilos, eu acho que inclusive era 27, porque eu lembro que eu e essa amiguinha que me levou pra vovó,
A gente era tão magrinha que a gente ficava competindo quem ganhava um quilinho. Quanto tempo a minha mãe demorou, eu não sei. Ela chegou com a patroa e o esposo da patroa disse que levaria a gente para Ribeirão Preto. E lá fomos nós, a 200 por hora. Eu lembro da minha mãe falar: Rui, esse é o nome dele, vai devagar, senão ao invés de você salvar uma, você vai matar nós. Eu acho que ele estava com medo de realmente eu não resistir o trajeto de Batatais a Ribeirão Preto, que são 48 quilômetros mais ou menos. E olha, eu acho que ele fez em 20 minutos. Meu pai estava sentado no banco da frente com ele e minha mãe atrás e eu deitada no colo da minha mãe e eu ouvia ela assim pedindo para Deus: cobre ela com teu sangue, Senhor, estanca esse sangue. Eu fui levado para o HC, que eles falam que é o antigo, né, lá para os primeiros socorros. Logo que eles me receberam, eles me colocaram no soro e foram examinar os cortes, se havia vidro no meu corpo. Isso eu acho que devia ser por volta de 2, 3 horas da tarde. E eu sei que eu fiquei na mesa com muitos médicos ao meu redor, assim, até umas 10, 11 da noite. Quem ficou comigo ali foi o meu pai. Eu lembro de que quando me colocaram na maca, eu vi os olhinhos dele. Eu gritei: gente, meu pai vai desmaiar. Aí ele foi socorrido. De vez em quando eu levantava a cabeça para ver o que eles estavam fazendo e eu via eles retirando assim caquinhos entre minhas peles. Mas eles sempre me pediam: olha para o outro lado. E olha, eu não precisei de transfusão de sangue. E tô aqui, né? Mais uma vez. Eu passei uns 3 dias nesse hospital e aí então eu fui transferido pro HC novo, lá em Ribeirão Preto mesmo. Foram 10 dias aguardando os especialistas para me operarem. Lembro dos nomes, que era Dr. Maser e Dr. Barbier, da ortopedia. E eu me lembro de um residente, o Dr. Sabino, não sei o primeiro nome, acho que ele era ali da região mesmo. Eu acho que ele foi a minha primeira paixão, porque eu só deixava ele fazer os curativos. E, gente, nesses 3 dias que eu fiquei no HC velho, não mexeram mais na minha mão. Aí, quando eu cheguei no hospital novo, foram fazer o curativo. E eu juro pra vocês, eu desejei a morte. É como eles estivessem arrancando meus dedos com uma faca, assim, ó. Que, aliás, eu não só desejei, como eu implorava por ela. Eu gritava e dizia: Deus, me leva, já tá bom, Deus, me leva. Mãe conta que ela saía do quarto para não ver, e enquanto eu chorava pedindo para Deus me levar, ela do outro lado pedia para ele não me escutar. Ela falava assim: Deus não escuta, ela não escuta eu. No meu quarto tinha um garoto de uns 13 anos que havia perdido o polegar. O nome dele é Edgar. Um dia eu fiz esse relato no meu Face e acabamos por nos conectar de novo. Aliás, várias pessoas deixaram comentário que se lembravam disso. Depois da cirurgia eu fiquei mais alguns dias para ver como que eu iria reagir ao enxerto, porque eu precisei tirar a pele da virilha para enxertar nos dedos, no braço. E depois de 15 dias eu recebi alta. Tenho poucas lembranças hoje da internação. Eu lembro da minha mãe ao meu lado, uma cadeira. Ela ficou lá por 15 dias, sem lugar para se deitar. Ela me dava banho, ajudava os outros internos. Além do Edgar, eu lembro de uma moça, acho que o nome era Márcia. Ela tinha sido atropelada. Se não me engano, ela era de Cajuru, uma cidade ali da região também. Parece que ela teve um namorado que não aceitou no relacionamento dela e o cara jogou o carro em cima dela e do atual namorado, marido, não sei. Eles estavam andando pela rua abraçados, né? E aí aconteceu esse acidente, o namorado atual morreu e acharam o braço dela dentro do carro do ex. Parece que ele foi no pronto-socorro pedir ajuda, se medicar, porque os vidros tinham cortado ele, aí acharam estranho, foram no carro e o braço dela estava dentro do carro. E aí procuraram se alguém tinha dado entrada em algum hospital com esse tipo de lesão e encontraram o braço dela. Foi ela que me contou isso um dia após precisarem retirar o braço dela que haviam tentado reimplantar.
E ela tava com muita dor, acho que é a tal dor fantasma. Ela apontava assim e dizia: eu tenho dor aqui, mas não tinha mais braço. Uma fatalidade. A história dela me marcou assim pra sempre. Eu nunca mais soube dela, mas depois de conhecê-la, todas as minhas bonecas se chamavam Jéssica Lainara, porque era o nome da filha dela. Aliás, se tiver alguém de Cajuru, lá do interior de São Paulo, e conhecer essa história, conhecer essa pessoa, pede para ela entrar em contato comigo, mostra esse vídeo para ela, porque eu ia gostar de saber que ela está bem. Depois da internação, eu lembro das visitas na minha casa. Só via tanta gente assim em festas. Muita gente da cidade que a gente nem conhecia aparecia para ver como que eu tinha sobrevivido, porque eu tinha virado notícia na cidade. Vocês lembram dos outros vídeos, né? Que é cidade pequena, que não tinha nem 30 mil habitantes. Eu saí na imprensa local, assim, todo mundo sabia. A recuperação foi longa. Nos dias seguintes, eu precisava ir dia sim, dia não para o hospital para fazer os curativos. Para esses cuidados, a prefeitura disponibilizava um automóvel que saía da cidade às 4 horas da manhã, pegava os pacientes em pontos determinados e só retornava, gente, depois das 18, porque cada pessoa tinha uma condição que era atendida por um especialista em uma determinada hora. Então a gente ficava o dia inteiro no hospital, mesmo que a nossa consulta fosse às 9 horas da manhã, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a condução para voltar. Aliás, nem para comer. A minha mãe fazia uma marmita igual aquela do pau de arara que eu contei aí nos vídeos. E assim, a gente comia quando a gente sentia fome. A gente chegava à noite em Batatais. Aí a minha mãe arrumava as coisas em casa para deixar para o meu pai, para o meu irmão. Fazia janta para sobrar para o almoço. Porque no outro dia ela ia trabalhar. Ela intercalava. Um dia ela ia para consulta, no outro dia ela ia para o trabalho como doméstica. Nos primeiros meses ali, eu ia algumas vezes com ela. Eu lembro até que a patroa, a Vera, uma querida, ainda é amiga da família, chegou até mesmo em algumas situações buscar e levar a minha mãe em casa, no caso nós duas, né? Após a cirurgia, me colocaram uma tala enorme, ficava assim nessa posição e uns drenos costurados na unha, assim. Uns 3 meses depois eu comecei a ir para a escola. Lembro que o primeiro dia foi assim, parecia um espetáculo. Todo mundo queria me ver. A Bá era uma servente da escola, meu grande amor. A Bá já cuidava de mim antes do acidente. Depois, então, ela me protegia mesmo. Eu estudava lá no Antônio Augusto, na Vila Lídia. A Bá ia me encontrar no portão. E eu passei a entrar pela diretoria para não pegar fila, pois eu sou da época que a gente fazia fila para entrar na sala de aula. Tinha 3 sinos. Um para avisar que era para entrar na escola, aí tinha um outro sino para organizar a fila, era por ordem de tamanho, a gente tinha que pôr um braço assim para dar a distância do coleguinha, e aí um inspetor de aluno passava para conferir se estávamos de uniforme, se o uniforme estava limpo, se a gente estava com os cabelos presos, quem como eu. Lembra que contei por conta da religião, eu tinha cabelão longo, que eu só cortei depois dos 18 anos, tinha que estar trançado. Tinha dias que a gente ia cantar o hino nacional, hastear a bandeira. Aliás, hino de tudo tinha que cantar. Tudo quanto era data, a gente tinha que cantar e tinha que acertar. Enfim, eu passei a entrar pela porta onde entravam os professores e a diretora e aguardar na sala. Aí eu não podia mais brincar, interagir. Eu fui dispensada da educação física. A minha vida mudou completamente. Da menina hiperativa que eu era, subia em árvore, jogava futebol com os meninos, corria a escola inteira, eu fui isolada. Mais ou menos. Eu tinha, assim, meus paparicos, né, da Bá, das professoras, algumas amiguinhas que copiavam a matéria pra mim. Mas esse ano, que eu estava na 4ª série, né, que hoje seria, eu acho que o 5º ano, né, porque mudou, estava estudando de manhã e aí logo precisei começar as fisioterapias, que também eram feitas em Ribeirão Preto 3 vezes por semana. Para mim, eram mais dias de tortura. Eram talas que eu precisava usar, cano nos dedos para devolver os movimentos, que após a cirurgia, a minha mão ficou assim, nesta posição. Eu não sei se eu falei, né, mas além do enxerto, eu havia rompido todos os tendões.
Então a minha reabilitação foi bem intensa. Cada sessão de físio era como uma fratura. Eu chorava, eu gritava, eu falava para Deus, me cura, Deus, me cura. Eu acho que demorou uns 2 anos até eu receber alta da fisioterapia. Foi tudo muito ruim. Mas eu lembro assim, que nessa época eu já comecei a me interessar pelas pessoas, a ouvir as histórias. Só hoje eu sei o quão importante seria um acompanhamento psicológico para todos nós. Eu, meus pais, meu irmão, que olhe lá, se ainda hoje não acha lá no seu íntimo que a culpa é dele pelo meu acidente. Eu lembro de no dia eu estar muito preocupada com meus cachorros que saíram pra rua. Eu já tinha um pincher nessa época, o Pink e a Lessie, e com meu irmão, que eu sabia que desmaiava quando via sangue e que minha mãe ia bater nele. Porque naquela época era assim que a minha mãe nos educava, com tapa na cara, puxão de cabelo e havaiana na bunda. E olha, eu e meu irmão, a gente apanhou bastante. Se a gente brigasse com alguém e a gente chegasse em casa, a gente apanhava. Se a gente brigasse entre nós, a gente apanhava. Se a gente se machucasse, a gente apanhava. Então eu lembro de pedir pra minha mãe não bater no meu tato, que a gente só tava brincando. Aí eu acho que depois disso, eu não apanhei mais. Eu não sei se ele apanhou ainda. Mas então, meu irmão, se você estiver me assistindo, saiba que eu nunca te culpei. Nem ninguém nunca te culpou. Foi só um acidente. E eu te amo, tá? E o resto eu acho que eu vou deixar pro outro vídeo, né, gente? Você bem? Te espero, tá?